pastor da igreja quadrangular do bairro São Geraldo. E foi um amigo que Deus nos deu no ano de 2009, se não me engano. 2009 mais ou menos, né, pastor? Temos guardado essa amizade. Eu tenho amizade com muitos pastores aqui, tá? Com muitos pastores, mas tem uns que a gente tem uma ligação assim, dentro de uma mesma visão. E o pastor Helder é um desses pastores que Deus tem colocado no nosso caminho, no nosso coração. E eu louvo a Deus pela vida dele. E Deus permitiu que hoje ele pode estar conosco. Eu sei que não é fácil estar aqui. Ele tem a igreja que ele pastoreia, né? Uma região ali, no bairro São Geraldo. Mas graças a Deus está conosco. E eu quero saber como é que a igreja ICN vai receber os nossos visitantes, pastora Rosângela, pastor Helder, nessa noite. Amigo, é bom saber, os olhos para ver. Jesus morreu na cruz. Oi, 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 comi por você. Oh, amigo, é bom saber, os olhos para ver. Jesus morreu na cruz, oi, 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 comi com você. Aleluia! Com essas palmas estamos dizendo que vocês são sempre bem-vindos aqui, pastor, tá? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Logo após o pastor Helder estar com toda a liberdade nesta noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, mas não fechasse o teu coração. Pai, como é bom estar aqui nesta noite. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia. O que nós te pedimos nesta noite é que a tua presença continue conosco neste lugar. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa casa. Põe teus anjos, Senhor, para estar guardando e protegendo. Que este ambiente seja um ambiente profético, um ambiente de cura, um ambiente de mudança, Senhor. E que a tua presença venha impactar pessoas aqui nesta noite. Que a tua presença venha ser algo tão real, que possamos quase que tocá-la nesta noite. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades e transgressões. Que o teu perdão, a tua graça e a tua misericórdia venha sobre nós nessa noite. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Somos teus filhos, teus servos. E com sinceridade e com o coração, Senhor, aberto, pronto e disponível, estamos aqui para te ouvir nesta noite. Usa teu filho como sempre tem usado. Obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor. ICN, boa noite. A graça e a paz a todos. É um prazer imenso poder estar com vocês nessa noite. Como o pastor de vocês já disse, nós temos aí uma amizade já de alguns anos. O pastor de vocês é aquela pessoa que quando pela primeira vez nós nos encontramos, como diz lá fora, o santo bateu. Como nós somos crentes, o Espírito testificou. Amém? E mais de 10 anos nós temos aí cultivado, né, essa amizade. Ele já esteve conosco já algumas vezes na nossa igreja. E todas as vezes o Senhor usou grandemente para falar o coração do nosso povo. E a minha oração ao longo dessa semana e agora junto com vocês é para que o Senhor, por misericórdia, possa nos usar para trazer uma palavra para o coração desta igreja. Amém? Eu trago um abraço da igreja na qual nós pastoreamos e gostaria também de registrar, pastor Éder, na verdade, parabenizar você junto com a igreja, que a igreja está linda. Nós podemos perceber excelência nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Queridos,
Sem delongas, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos ler 12 versículos, do 1 ao 12. Você vai poder se assentar em seguida, mas eu gostaria que você, ao se assentar, você mantivesse a sua Bíblia aberta. Amém? Ezequiel 47, o versículo será o primeiro em diante. Eu vou estar lendo na versão NVI, que diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia nos tornozelos. Em algumas traduções vai falar nos artelhos. Ele mediu mais 500 e levou pela água, que batia na cintura, algumas Bíblias vão dizer lombo. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui da direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Em algumas traduções vai dizer curada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia, ou seja, cura a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedim até El-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. O último versículo: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Diga comigo, amém. Por favor, pode se assentar. Amém? Eu quero compartilhar com vocês os níveis de intimidade que nós devemos ter com o Espírito Santo, com o próprio Deus e com o nosso Senhor. O livro de Ezequiel, ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento, até o versículo 32, vai nos mostrar a justiça de Deus em relação ao pecado do povo que estava exilado. A partir do versículo de número 33 até o último capítulo 48, a Bíblia vai nos mostrar a esperança de restauração da parte de Deus para este povo. Historicamente,
O livro de Ezequiel, ele é voltado para o povo de Deus. Mas nesta noite, o Senhor tem uma palavra para a sua igreja. Uma palavra espiritual, uma palavra revelada para o meu e para o seu coração, acerca de intimidade, acerca de comunhão, acerca de profundidade de relacionamento com Deus. Enquanto eu estava aqui antes do culto e durante o culto eu observava quantos jovens tem essa igreja. E como essa geração, tanto de jovens quanto as demais gerações, necessitam de intimidade real, contínua com o Senhor. Primeiramente nós vamos ver os níveis de intimidade. E depois nós vamos ver o resultado dessa intimidade. O que produz essa intimidade em nós e através de nós. Porque o Senhor não tem apenas bênçãos para nós, Ele quer fazer de nós bênção para as nações. O Senhor, Ele deseja fazer de mim e de você bênçãos para este bairro onde vocês estão plantados como igreja, para o bairro São Geraldo, onde nós estamos plantados como igreja, e assim cada corpo de Cristo nessa cidade, cada congregação fazer a diferença. Não disputar entre si, mas lutar contra o inferno. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário não é a placa A ou B, mas é o reino das trevas. E para isso o Senhor nos chamou, para saquear o inferno. Mas é impossível saquear o inferno sem ter vida com Deus, sem ter intimidade com o Senhor. A Bíblia vai dizer que começava então a fluir águas do altar do templo. E essa água que jorrava e minava e saía do altar do templo, ela ia percorrendo um caminho, o caminho do Jordão, até desaguar no Mar Morto. E algumas coisas aconteceram. Aqui Ezequiel está tendo uma visão. E nessa visão Ezequiel então observa que a água sai do altar e ela corre em direção à porta e ela sai pelos muros de Jerusalém, percorre um caminho até o Mar Morto. E Ezequiel é chamado para poder seguir essa fluente de águas, que vai crescendo ao longo do caminho. E a Bíblia vai dizer que aquele que está mostrando, aquele que está narrando para Ezequiel a visão e mostrando para ele, pega uma vara de medir e mede 1000 côvados, que equivale a 500 metros, e as águas que fluíam do altar começou a dar aonde? Nos tornozelos, nos artelhos. E a Bíblia vai dizer que ele é convidado a mergulhar um pouco mais, a entrar um pouco mais nesse agora rio, e a água então começa a dar nos seus joelhos. Mais 500 metros é medido, e as águas então passam dos joelhos e chega até a região lombar, ou chega até as cinturas. E ele convida Ezequiel a ir um pouco mais, e a Bíblia vai dizer que havia um grande rio, de tamanha profundidade que era impossível atravessar ou caminhar por aquele rio, se não fosse nadando, se não fosse dando braçada, se não fosse indo em direção ao que ele ainda iria ver. Aqui nós vemos níveis de intimidade com o Senhor. Há muitas pessoas que já experimentaram desse rio, mas esse rio que é a presença gloriosa do Espírito Santo, que é a vida de Deus,
ele está apenas nos seus tornozelos. Entende a linguagem espiritual que é aplicada aqui? Aqueles que as águas não estão mais apenas nos seus tornozelos, mas a água subiu para os seus joelhos, já melhorou, amém? Já houve um crescimento, já houve uma mudança de nível em Deus. Agora, o nível de intimidade mede-se pelos joelhos. Cresceu, o nível subiu, mas ainda não é tudo, ainda não é o nível completo, ainda não é o nível de Deus. E a Bíblia vai dizer então, e nós aprendemos que, na medida que vai caminhando em direção à afluente do rio, das águas, a água chega até a sua cintura. Mas ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Tem muitas pessoas que estão satisfeitas de ter as águas apenas nos tornozelos. E isso é uma vida rasa em Deus. Isso é uma vida medíocre em Deus. Isso é o mínimo que eu e você podemos viver em Deus. Tem pessoas que evoluem aos joelhos, evoluem até as cinturas e acha também que já é tudo. Já se dá por satisfeito porque não está mais no primeiro nível, não está no segundo, agora já está no terceiro nível. Mas se esquecem que o nível de Deus é o nível do mergulhar, de águas profundas. O diabo, Satanás, ele trabalha para manter a igreja do Senhor acomodada no primeiro, às vezes no segundo, em outros casos em terceiro nível. Ele faz de tudo para que a igreja não alcance o nível máximo em Deus, que é águas sobre a cabeça. É uma imersão. Água sobre a cabeça nos fala de quê? Imersão. Profundidade. O profeta então caminha em direção à fluente deste rio, e as águas o sobrepõem. Isso é maravilhoso. A pergunta que eu faço para você nessa noite: em que nível de intimidade com o Senhor, de comunhão com Deus, de alinhamento com Deus você está hoje? Hoje. Qual nível você está? Será que o nível que você se encontra é o suficiente? Será que é tudo que você pode viver em Deus? Eu não sei quem aqui já foi no mar, para dar um entendimento melhor do que o texto está dizendo. Quando você chega nas águas do mar, a água bate aonde? Nos tornozelos, não é? Na medida que você vai entrando no mar, as águas chegam aos joelhos, as águas chegam à cintura, e só aqueles mais corajosos ou mais irresponsáveis é que conseguem ir mais fundo, até que as águas o cubra. Até que as águas o sobrepõem. Amados, não se conforme com menos do que a sua imersão em Deus. Não pense que vida cristã é viver com águas nos joelhos, tornozelos, joelhos ou a sua cintura. Louve a Deus, sede grato porque você já não está no nível raso, mas não se acomode com os níveis intermediários. Queira mais e busque mais de Deus. Busque mais de Deus. Assim como nós podemos subir de nível, se não cuidarmos, se não continuarmos a busca, que é diária, nós podemos retroceder de nível.
Infelizmente, muitas pessoas têm descido de nível. Chegaram no nível máximo em Deus, de intimidade, de comunhão. Não entenda, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de secreto com Deus, eu estou falando de quarto de guerra. Eu estou falando de intimidade com Deus diária, não só no templo, é muito pouco, mas no dia a dia. Quando você ouve a voz de Deus, quando você sente a presença do Senhor, em lugares mais improváveis, você às vezes tem que se segurar. Quem está imerso em Deus, muitas vezes tem que se conter, tem que se segurar, para não falar, por exemplo, em línguas, para não sair glorificando dentro do ônibus, no local de trabalho, tamanha a comunhão com o Senhor. Quantas vezes, quando eu trabalhava em fábrica, quando eu era operador de máquina, eu começava a louvar ao Senhor e daqui a pouco eu me via falando em línguas, eu me via tomado pelo Espírito do Senhor e eu tinha que parar. Quantas vezes, andando de moto, eu tenho uma moto e gosto de dar uns passeios de vez em quando, quantas vezes eu ali de moto sozinho, às vezes com a minha filha orando, eu começo a falar em línguas, eu sou tomado pela presença do Senhor, eu esqueço que eu estou pilotando, eu não posso fechar o olho e eu tenho que me controlar. Aleluia, você entende isso? A minha geração, o Elisandro conhece um pouco da minha história, da nossa história. A minha geração de jovens, escute isso, jovens. A minha geração de jovens era uma geração que anelava por estar imerso em Deus. A minha geração era uma geração que as nossas ocupações, a nossa programação era ir ao monte orar. Deixávamos as namoradas em casa e nós marcávamos no pé do monte determinada hora e íamos orar. E passávamos horas orando, buscando pela presença do Senhor. E sabe o que Deus fez? E sabe o que Deus continua fazendo? E sabe o que o Senhor deseja fazer nessa igreja que tem projetos? Essa igreja tem visão, essa igreja tem objetivos, tem metas. Eu sei disso, eu conheço o pastor de vocês. O nascimento dessa igreja tem um propósito definido no coração de Deus, no qual você faz parte. Da minha geração de jovens que buscavam constantemente pelo mergulhar de Deus, por uma intimidade profunda com o Senhor separou inúmeros pastores. Da minha geração, vários pastores foram levantados, foram escolhidos. Uns foram chamados para o pastoreio, outros foram chamados para missões. Eu tenho uma irmã que congrega comigo, ela ficou 7 anos e meio em missão transcultural, através do Ministério Jocum, viajando o mundo, pregando o Evangelho. Onde está a geração que deseja, que arde em vontade de buscar pelo mergulhar do Senhor? Onde está esse povo? A nossa cidade é uma cidade, irmãos, muito evangelizada, você sabe disso, sim ou não? Nossa cidade é uma cidade muito evangelizada, mas deixa eu dizer para você uma coisa, sabe? Uma vez eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, será que tem mais alguém nessa cidade para ganhar? Aqueles que não são desviados, pertencem a alguma igreja? O Senhor disse para mim assim: olha, eu trago para Nova Serrana vidas para me conhecer aqui. Muitas vidas eu tenho trago para Nova Serrana para me conhecer aqui. Eu tenho certeza que deve ter alguém aqui nessa situação. Enquanto estava na sua cidade, onde morava, lá não teve um encontro com o Senhor, mas quando veio para Nova Serrana, essa cidade abençoada, eu costumo dizer, essa cidade que manda leite e mel, teve um encontro com o Senhor aqui nessa cidade. Você conheceu Jesus aqui. Você veio para trabalhar, mas Jesus te trouxe para te pegar. O Senhor te trouxe para poder ter um encontro com você. E muito mais, e muitos outros o Senhor deseja pegar, buscar, alcançar com a sua graça. Entenda uma coisa, não se conforme com intimidade nível tornozelos.
deseje, busque por uma intimidade com Deus que possa imergir você, que você mergulhe na presença do Senhor, que você mergulhe na presença do Senhor. A primeira parte do texto que nós lemos, até a metade do versículo 6 vai nos mostrar níveis de intimidade. A metade do versículo 6 em diante, até o versículo 12, a palavra do Senhor vai nos mostrar o quê? O resultado dessa intimidade. O resultado dessa comunhão. E a Bíblia vai dizer 3 coisas que acontecem na vida de uma pessoa que está mergulhada no Senhor, que está submersa na sua presença. Aqui eu quero que você acompanhe comigo. O versículo de número 10, a primeira parte do verso 9, e todo o versículo do 10 vai dizer assim: Ezequiel ele é levado então pelo Espírito às margens do rio, e a Bíblia vai nos dizer: vamos ler o 7, será melhor. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, ou seja, em ambas as margens do rio, porque aquela água que saiu do altar se transformou num grande rio que iria desaguar no Mar Morto. Versículo 8. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Esse mar aqui é o Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Esse rio, ao desaguar no Mar Morto, transformará este mar, que na verdade é um lago. É conhecido por mar por ser de águas salinas. Morto porque não há vida marítima ali, a não ser bactérias. Amém? Inclusive não se pode mergulhar no Rio Jordão. Eu ainda não fui em Israel. É um projeto de vida pessoal. Já foi, pastor? Então nós vamos junto, amém? Viu, Elisandro? Nós vamos junto. Mas eu vi alguns vídeos, alguns pastores, amigo meu. Meu pastor, ele já foi, ele deitado no Mar Morto, ele fazia de tudo para afundar. Tem algumas pessoas que não precisam nem de no Mar Morto, que não conseguem afundar de jeito nenhum, né? A minha esposa é uma que não consegue submergir em água. Ela fala: me ajuda, me ensina. Eu já tentei de tudo, ela não dá conta de ficar lá no fundinho da piscina. Mas lá no Mar Morto, nem quem é perito, nem quem é expert no assunto consegue. Não é possível mergulhar por causa das suas águas salgadas. Mas seguindo o texto, versículo 9: por onde passar este rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia. Faz com que essa água seja potável, seja purificada. Saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedim até em Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes, para julgar as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Escute uma coisa. Escute uma coisa. Peixes, aqui é uma metáfora de almas. É uma metáfora de almas. O texto está nos dizendo que onde o rio de Deus, a presença do Espírito passa e flui, almas são salvas, vidas são ganhas. Onde o rio de Deus passa, as vidas são alcançadas,
Vidas de todas as espécies, vidas de todos os tipos. Isso te faz lembrar alguma coisa? Você já observou a igreja? A igreja é um ambiente de pessoas de todos os tipos. É um ambiente de todos os tipos de peixe. Todos os tipos de peixe. Queridos, viver na presença de Deus produz resultados para a eternidade. Produz resultados para sempre. Esse rio, ao mesmo tempo que ele flui em mim, ao mesmo tempo que ele flui em você, ele flui através de mim e de você. Aonde a ICN passar, ela vai levar vida. Ela vai ganhar almas. Ela vai libertar cativos, oprimidos. Eu e você estamos aqui, resultado desta obra. Resultado desta obra. Nós recebemos o fluir do Espírito, mas através de nós, muitos serão alcançados. O Senhor Jesus, Ele disse em um dado momento: sigam-me, e vos fareis pescadores de homens. Pescadores de homens. Aqui é uma metáfora. O versículo de número 10 nos ensina que nós precisamos cumprir o nosso papel. Eu e você precisamos cumprir o nosso papel como igreja. Não há ninguém no corpo de Cristo inútil. Não há ninguém que não possa produzir para Deus. O Senhor não te salvou apenas para você alcançar e ter direito à vida eterna, mas Ele salvou você para que você apresente essa salvação, apresente esse amor a outros. A outros. Escute. Eu quero voltar aqui no versículo 9, por favor. Por onde o rio passar haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Irmãos, essa água purificada que o texto está dizendo, que agora será uma água saneada, potável, purificada, nos ensina sobre santidade. Essa metáfora, ela nos explica exatamente o que acontece nas nossas vidas. Quando nós estamos no mundo, eu e você éramos como o mar morto. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o fluir do Espírito, em mim e em você, nos transformou, nos santificou. E à medida que nós buscamos o Senhor, nós fomos sendo purificados de toda a injustiça que havia em nós e de todos os nossos pecados. De todos eles. Quem tem uma vida no Espírito, e onde o rio de Deus flui, na vida de onde este rio flui, é uma vida de santidade. É uma pessoa que busca a santidade a todo tempo, que busca fugir da aparência do mal, não espera nem o mal chegar, foge só daquilo que é aparente, busca dia após dia se santificar. Aquele que é santo se santifique cada vez mais. Cada vez mais. O versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedim até em Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Eu quero voltar nesse ponto, porque peixes aqui é metáfora de almas.
O pescador na Bíblia é aquele que faz o reino de Deus crescer, que tem uma missão, que tem um chamado, é aquele que tem um propósito. Quando o rio de Deus chega na minha vida e na sua vida, você deixa de ser uma pessoa que tem apenas um serviço na igreja, que ocupa apenas um cargo na igreja, para ser alguém com uma missão no reino de Deus. Alguém com uma missão no reino de Deus. Nós somos pescadores de homens. Eu não sei se a sua casa todos já conhecem o Senhor. Se não, você é que será o instrumento de Deus para isso acontecer. A salvação, ela precisa alcançar primeiro o seu lar. Mas eu sei que é difícil. Mas não há ninguém melhor do que ganhar sua família para Jesus do que você. Porque se a sua família vê Deus em você, vê o fluir das águas do Espírito em você, você verdadeiramente é um genuíno cristão. As primeiras pessoas que precisam sentir esse fluir, ver esse fluir, ser alcançados por esse fluir é a nossa família. É a nossa casa. Agora, no versículo 12. Árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário, ou seja, o fluir de Deus, vinda do santuário, chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Aqui, árvores frutíferas é uma metáfora de caráter. Viver na presença de Deus, irmãos, é produzir frutos de caráter. É ser uma pessoa mais justa, é ser uma pessoa mais honesta, mais paciente, mais amorosa, mais perdoadora, mais tolerável. Uma pessoa melhor. Irmãos, quanto mais fundo eu e você mergulharmos nesse rio, mais fruto de caráter eu e você vamos dar. O Senhor Jesus, Ele vai nos dizer que precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Ele, certa vez, quando quis fazer a separação entre os falsos profetas e aqueles que eram dele, ele disse: vocês os conhecerão por seus frutos. Semelhantemente, toda árvore dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Frutos, árvores frutíferas aqui nos fala de caráter. Uma pessoa mergulhada em Deus, um cristão mergulhado em Deus, íntimo do Senhor, íntimo do Espírito Santo, ele tem o caráter como o de Cristo. O seu caráter, ele foi e continua sendo lapidado dia após dia. Irmãos, quando nós olhamos para Pedro, antes de mergulhar em Deus, nós vemos Pedro, um Pedro tempestuoso, precipitado, que pensava só depois que agia pelo impulso. Mas quando Pedro mergulha nesse rio, quando Pedro, assim como todos aqueles que permaneceram em Jerusalém, como Jesus ordenou, ele é cheio do Espírito Santo, o rio de Deus o alcance, e não só o alcança, mas flui a partir dele. Quais são os resultados? Nós vamos ver Pedro com caráter transformado. O Pedro, sem a experiência do Espírito Santo, era covarde, nega o seu Senhor. Vocês conhecem a história. Mas o Pedro, agora cheio do Espírito Santo, e dentro dele fluindo esse rio,
Um Pedro que agora está imerso em Deus. Em uma das suas pregações, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Há 3.000 conversões num único dia. Num único dia. Isso é fruto do quê? Não era fruto das habilidades pessoais de Pedro, até porque ele não tinha. Era fruto do rio de Deus nele. Era fruto do fluir do Espírito Santo nele e a partir dele. Quantos entendem? Irmãos, quando você está fluindo em Deus, quando você é íntimo de Deus, um abraço que você der numa pessoa pode tocar a alma dela. Uma palavra que você liberar sobre ela será suficiente para o Espírito Santo tocá-la e começar a arder dentro dela um desejo por conhecer Jesus. Quando eu estive pastoreando em São Gonçalo, isso acontecia com muita frequência. Nós tínhamos muita dificuldade de ganhar pessoas para Jesus ali. E certa vez orando o Senhor nos mostrou a carência das pessoas naquele lugar. Eu estou falando de algo em torno de 18 anos atrás. E nós começamos então, e Deus falou: olha, abraça as pessoas. Todas as vezes que vocês fizeram uma visita, vocês orarem por alguém, todas as vezes que vocês encontrarem com alguém, seja dentro da igreja, seja na rua, seja em uma visita, não libere a pessoa sem antes abraçá-la. Irmãos, e nós ganhamos, para a glória de Deus, inúmeras pessoas para Jesus apenas com um abraço. É claro que isso foi a faísca, né, irmãos? Foi o início de uma chama, mas começou com um abraço. Queridos, onde o rio do Espírito está batendo em sua vida, neste momento, onde o rio de Deus está batendo em você, que nível você está? Nos tornozelos, nos joelhos, nas cinturas, ou você está totalmente coberto, totalmente imerso no Espírito Santo? A vontade do Senhor é que você, é que eu, é que cada um de nós sejamos plenos e mais, cada vez mais, cheios do Espírito Santo de Deus. Se você quiser ver o Mar Morto da sua vida se transformar em um lugar saudável, cheio de vida, passe a partir de hoje a navegar pelo oceano do Espírito. Éramos um mar morto. Sem Cristo não havia vida em nós. Dentro da sua casa deve haver pessoas que se assemelham ao mar morto. Mas não se preocupe. Apenas mergulhe em Deus e permita que o rio de Deus flua através de você. Flua através da sua vida. Irmãos, somente Deus pode fazer isso. Geralmente, a ordem natural que nós conhecemos é os rios desaguar aonde? No mar. E a partir do momento que a água doce, ela deságua no mar, ela deixa de ser potável, ela deixa de ser bebível. Mas aqui acontece o contrário, aqui acontece o inverso. Irmãos, os estudiosos dizem que o sal no Mar Morto equivale a 10 vezes mais do que do oceano. Você consegue mensurar o que é isso? Quem aqui já bebeu água do mar? Quem aqui já tomou aquela golada? Não importa quão salgado seja o seu marido. Não importa quão salgado seja o seu filho hoje. Não importa quão salgado seja a sua esposa, os seus irmãos, a sua namorada, o seu noivo, a sua noiva. Não importa quão difícil ele seja. Entende a linguagem? Não importa.
quando o rio de Deus os alcançar, tudo mudará. Quando o rio de Deus, quando o Espírito Santo encontrá-los, chegar até eles, aquilo que era salgado, o caráter salgado, a índole salgada, a vida salgada e morta, será transformada em vida plena, em vida abundante, em uma vida restaurada, em um caráter transformado, uma vida liberta, em um lar curado, restaurado e transformado por esse poder que emana do trono de Deus, do altar do Senhor, da casa de Deus. Você entende? Nesse texto há inúmeras, tremendas e profundas revelações. Nós poderíamos passar horas aqui pontuando várias, mas eu quero entregar para você o que até aqui você ouviu. Primeiro se pergunte, que nível espiritual, que nível de intimidade você está? A primeira coisa é você se perguntar a respeito disso. Depois é você permitir que o Senhor te leve e você caminhe em direção às profundezas desse rio. Não pense que é de uma hora para outra. É gradativo, mas não pare. Não se acomode com as águas até os joelhos ou até as cinturas. Vá mais. Busque mais. Estou lendo um livro que fala que um determinado pregador do século 17, 16, início de 17, ele orava 13 horas por dia. 13 horas por dia. Outros desse livro, o livro chama Heróis da Fé, passavam toda a manhã na presença do Senhor. Outros, antes de pregar um sermão, jejuava por 3 dias e orava por 3 dias na ponta do altar. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu acho que águas no tornozelo eu não estou não. Mas comparado com esses homens, de uma coisa eu sei, eu ainda não estou totalmente imerso no Senhor como eu deveria. Como eu deveria. Como o Senhor deseja que eu esteja. Queridos, quero encerrar. Gostaria que projetasse aqui João 7, versículo 36 ao 39. Olha o que Jesus disse. João 7, é possível? João 7. Vai para o 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas olha o que Jesus estava dizendo. Há um contexto. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O versículo de número 39 já não faz parte mais da nossa vida. Porque quando Jesus disse essas palavras, o Espírito ainda não tinha sido dado, mas ele já foi dado. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios do rio de Deus. Por favor, coloque-se de pé no seu lugar. Põe-se de pé. Feche os seus olhos. Mergulhe-se mais no Senhor. Saia daqui desejoso de ir mais fundo em Deus, de ir mais fundo com o Senhor. Não se preocupe e não procure mostrar para ninguém, apenas mergulhe. É impossível uma pessoa estar mergulhada em Deus e as pessoas à sua volta, os que vivem à sua volta, não perceber. Você não precisa dizer nada, você não precisa falar muita coisa, apenas mergulhe em Deus. Todas as vezes que você entra para o seu quarto, você fecha a porta e ali você fica a sós com o Senhor. Você está com essa atitude mergulhando em Deus. Toda vez que você entra no seu quarto, fecha a porta. Ou você entra em outro ambiente, fecha a porta. Quando eu me converti, o meu lugar secreto era no banheiro. Quando eu me converti, em 97, o único lugar da casa que tinha porta era o banheiro. E o meu lugar secreto era lá. A minha mãe era alcoólatra. O meu lar era destruído pela bebida. Filhos de pais divorciados por causa do alcoolismo. O único lugar que eu podia orar era no banheiro. E todos os dias, antes de sair para o trabalho, eu entrava no banheiro. Eu fazia as minhas higienes pessoais e dobrava os meus joelhos ali mesmo. Sabe onde eu colocava os meus braços para orar? No vaso. Ali começou o meu secreto com o Senhor. Mergulhe mais. Vá mais fundo. O que isso vai produzir? Santidade na sua vida. Mudança no seu caráter. E te fará um pescador de almas. De todos os tipos. De peixes. O Senhor vai trazer até você, para você ganhar, para você introduzir no reino. Aonde não havia vida, agora vai haver. Aonde tudo era salgado, agora será doce. Somente o poder do Senhor pode produzir essas coisas. Somente a glória do Senhor, somente a Shekinah do Senhor pode produzir isso na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no curso, nas ruas, aonde você chegar, que o rio de Deus flua em você e através de você. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ela possa produzir os resultados que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, ó Deus, sem demagogia, hipocrisia, mas com sinceridade de todo o nosso coração, nós desejamos, ó Deus, mergulhar mais no Senhor. Nós desejamos ir mais fundo, ter mais experiências contigo. Senhor, em nome de Jesus, que cada jovem que está aqui possa buscar intensamente pelo teu fluir. Cada jovem, cada adolescente que está aqui possa se permitir viver a imersão no Senhor, o profundo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta igreja, que neste ministério o Senhor possa levantar pastores, missionários, que vão abalar essa cidade, esse estado, esse país, as nações, Senhor. Confirma chamados, Senhor. Confirma chamados aqui nesta noite. Confirma, Senhor. Espírito Santo, confirma. Confirma chamados aqui nesta noite, Espírito Santo. Confirma, Senhor. Confirma, aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, aleluia.
Meu Deus, atraia-nos. Espírito Santo, leva-nos para o mais profundo desse rio. Esse rio que nunca deixa de fluir. Esse rio que nunca seca. Esse rio que nunca seca. As águas nunca terminam. Flui constantemente do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, de poder, ó Deus, trazer a Tua viva, poderosa e eficaz palavra. Você pode levantar suas mãos e dar uma linda salva de palmas para o Senhor, amém? Aleluia!